Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís, sou pedagoga, psicopedagoga e no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo diferente. Eu soltei alguma caixinha de perguntas lá no Instagram e pedi para alguns pais fazerem perguntas para mim, então eu resolvi fazer em forma de vídeo essas respostas dessas perguntas, tá bom? E são perguntas sobre aprendizagem, sobre a vida escolar, a alfabetização, né, dos seus filhos, tá bom? Então vamos à primeira pergunta. Por que algumas crianças da mesma idade conseguem ler e escrever e outras não? Bom, o professor, ele usa a mesma metodologia para todos os alunos na sala de aula, né? É uma turma grande, ele usa o mesmo processo, porém, cada pessoa, cada indivíduo tem as suas particularidades. Cada pessoa aprende de uma maneira diferente, tem o seu ritmo diferente. Então, a gente não pode exigir de uma criança que ela aprenda no mesmo ritmo que outra criança. Porque, como eu disse, cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem as suas características, a sua individualidade, tem a sua maneira de aprender. Você já ouviu falar daquela pessoa que aprende melhor escrevendo, outra aprende melhor ouvindo? As crianças, no momento de alfabetização, também têm o seu ritmo e o seu tempo de aprendizagem diferente. Isso não quer dizer que uma vai aprender mais do que outra, não. São só tempos diferentes. Vamos para a segunda pergunta. Meu filho escreve as palavras coladas uma nas outras. Por quê? Bom, isso acontece porque a criança escreve do jeito que ela fala. E a criança que está sendo alfabetizada, ela ainda não entendeu que as palavras são escritas separadamente. Então, isso é só uma questão de repetição, de demonstrar, de mostrar para ela como que as palavras são escritas. É só um processo de prática. E é natural que isso aconteça, porque o cérebro dela está aprendendo, está em processo de aprendizagem. Então, isso é super natural que aconteça. Vamos à terceira pergunta. Qual é o melhor jeito de estimular a criança em casa para o aprendizado? Bom, eu sempre digo que a melhor maneira é os adultos dando exemplo. Aqui no caso, o pai queria saber sobre a leitura e a escrita, né? Como estimular o filho na leitura. Então, nada melhor que você mesmo ter os seus momentos de leitura. A criança aprende mais observando do que ouvindo, do que alguém falando alguma coisa para ela. Então, se você quer que a sua criança tenha hábito de leitura, você quer que a sua criança tenha tempos de estudo, você também tem que fazer isso. É importante também inserir na vida da criança a rotina. Quando ela tiver um quadro de rotinas em que ela possa visualizar como vai ser o dia dela, é muito importante isso também. A rotina para a criança, o cérebro dela que está em desenvolvimento, é muito importante para ela se organizar, se preparar para as próximas atividades e não receber tudo de surpresa. Agora vamos para natação, agora vamos para aula de inglês. Não, ela sabe o que vai acontecer no dia dela e aí é mais fácil também da criança se atrasar menos, né? De organizar o dia na hora que for levantada, a roupa já está organizada, o uniforme já está organizado no dia anterior. Então são formas, maneiras de que a aprendizagem aconteça da melhor forma possível. A quarta pergunta é a seguinte: é comum os pequenos escreverem as letras ao contrário? Sim, gente, é muito comum isso no processo de alfabetização, as crianças escreverem as letras espelhadas, né? A gente fala letra ao contrário, mas são letras espelhadas, porque ela está no processo de aprendizagem, ela está conhecendo os símbolos, né? Ela está conhecendo as letras, é tudo novo. Então, o cérebro dela também está no processo de aprendizagem. E para que isso aconteça, é só ter muita prática, repetição, demonstrar isso para ela. Às vezes não ficar só toda hora falando, faça assim, olha, você fez errado, mas às vezes é ela mesma identificar o próprio erro. As nossas crianças têm a capacidade de desenvolver a própria criticidade. A criança tem a capacidade de observar o próprio erro e quando a gente deixa que ela observe os seus erros, que ela aprenda com os próprios erros, ela vai perceber que quando ela escreveu uma letra espelhada do lado de uma palavra que a letra está diferente do que ela escreveu, ela vai começar a observar que essa letra está incorreta, tá bom? Então é por isso, é natural sim que a criança escreva a letra ao contrário, letra espelhada. Vamos à quinta pergunta, é a seguinte: existe uma idade e um ano correto para aprender a ler? Sim, gente, existe sim uma idade correta para aprender a ler e escrever. A partir do primeiro e do segundo ano ali escolar, é a idade ideal que a criança já tem que estar sabendo ler e escrever, pelo menos o básico assim, né? O processo de aprendizagem de leitura, ele inicia lá nos pequenininhos, lá no berçário, com os seus 3 aninhos, né? Quando a criança começa a pegar num lápis, quando ela começa a fazer bolinhas com a massinha, ela está trabalhando a parte motora dos dedos dela para quando ela for aprender a escrever o nome dela, quando ela for usar o lápis, essa parte motora vai ser muito importante na sua alfabetização.
tá? Então, por isso que eu falo, a alfabetização não acontece do dia pra noite. No primeiro ano ela entrou e a alfabetização começou. Não. Essa alfabetização, ela começa desde lá de trás, quando ela vai conhecendo as letras, quando ela vai conhecendo o alfabeto, quando ela vai associando uma palavra com uma letra, e assim sucessivamente a alfabetização vai acontecendo. E a partir do segundo ano, ela já consegue escrever pequenos textos, ela já consegue escrever frases, então a alfabetização ela vai progredindo dessa maneira. A sexta e última pergunta de hoje é a seguinte: meu filho pede que eu escreva o nome dele para que copie. Posso fazer isso? Pode, gente, pode sim fazer isso. Esse processo de você escrever o nome para a criança copiar faz parte da aprendizagem, faz parte da alfabetização. A criança ela precisa de um apoio no início da sua aprendizagem, para que depois ela possa caminhar sozinho, depois daquela aprendizagem, depois daquele conhecimento absorvido, tá certo? Então sim, você pode escrever o nome para ela copiar, você pode escrever outras palavras para ela copiar, e ela vai aprendendo por observação, por repetição, por cópia. As crianças aprendem muito imitando a gente. Vocês já viram as crianças imitando os adultos no jeito de falar, nos gestos? Então, isso também faz parte na hora da alfabetização. A criança aprende sim, muito por imitação, por cópia, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo de perguntas e respostas. Eu quero fazer mais esse tipo de vídeo para vocês, eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês querem mais esse tipo de vídeo, escreva aqui nos comentários, deixe suas perguntas, sigam lá no Instagram, eu vou deixar aqui para vocês também. E aí, deixem as perguntas de vocês que vai ser um prazer responder e ajudar você e a sua família. Até mais!